tinham menos medo. Então, foi o que eu disse ao meu pai. Eu quero experimentar o que é não ter nada por um tempo. Eu peguei meus documentos e levei para o meu pai, né? Como quem vai pagar uma dívida. Ele tinha se aposentado do Exército, mas estava trabalhando na Excelsa, que é a subsidiária capixaba da Eletrobras. Passou lá 3 anos. Então eu esperei ele chegar do trabalho e coloquei na frente dele. E ele não entendia. E uma hora ele falou, você não tem ambição nenhuma. E eu disse, pelo contrário, eu tenho uma ambição desmedida. Ninguém pode imaginar o tamanho da minha ambição, porque dinheiro, conforto, consideração social, patrimônio, para mim é pouco. É pouco. E aí ele falou, afinal de contas, o que você quer da vida? E eu não tinha pensado nisso, mas respondi de bate-pronto, eu quero tudo que eu puder levar. Evidentemente nada concreto, né? E aí ele travou, ele tomou um susto, ele não esperava essa resposta. Ele travou, pensou, baixou o tom e falou assim, você precisa de ajuda. Você não está bem. Vai num psicólogo. Você está desequilibrado. E eu falei, eu acho que eu não preciso de um psicólogo. Mas se você acha que eu preciso e vai pagar para eu ir, eu vou. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui peitando, não estou aqui entrando em rota de confronto. Eu só quero dispor da minha vida para fazer o que minha consciência diz, o que o meu sentimento diz. E aí fui no psicólogo. Que quando eu cheguei, ele já estava esperando um desequilibrado, né? Porque meus pais se contrataram. E aí eu sentei e ele falou, qual é o problema? Ele falou, não, o problema sou eu. Eu estou saindo da faculdade e expliquei para ele da minha inconformação, da minha insatisfação, do meu sentimento de que eu estava indo numa direção frustrante, aquelas coisas que a sociedade tanto elogia e tanto mostra para a gente como objetivos de vida não me satisfaziam nem de longe. Expliquei para ele todas as minhas angústias, encontro com o empresário, e ele ficou me olhando com o olho arregalado. Chegou um momento que eu falei, você acha que eu estou desequilibrado? Ele falou, não, de jeito nenhum, você está muito coerente. Eu falei, então por que você está me olhando com esse olho arregalado? Ele falou, não, porque eu nunca vi alguém tomar uma atitude dessa com tanta coerência. Eu falei, pois é, o seu trabalho é dizer para os meus pais que eu não estou desequilibrado, porque da minha boca eles não acreditam. Você, como tem diploma, né, psicólogo, é acadêmico, talvez eles acreditem em você. Engano meu, porque logo meus pais chegaram em casa dizendo que ele era um incompetente. E aí, num segundo passo, o meu pai me pediu para ir num psiquiatra. Eu falei, Eduardo, eu tenho um grande amigo meu que foi militar comigo, que hoje é psiquiatra, é diretor do Hospital Psiquiátrico de São Cristóvão, eu acho que você precisa ir nele. Você acha que eu tô doido, né? Ele falou, é. Aí eu fui no Rio, em São Cristóvão, fui no psiquiatra. Esse foi mais rápido do que o psicólogo. O psicólogo gastou 3 consultas para poder chegar à conclusão dele e meus pais chegarem às conclusões deles. Eu cheguei no Hospital de São Cristóvão, entrei e a sala de espera era grande, cheia de gente e gente realmente visivelmente desequilibrada. Quando eu entrei, eu olhei em volta e falei, nossa, meus pais pensam que eu tô ruim mesmo. E aí eu fiquei ali em pé, nem sentei. Fiquei em pé, de braço cruzado, até passar uma enfermeira na direção da porta do doutor. Quando ela passou me olhando de uma forma estranha, assim. Claro, eu era o estranho ali, né? Ela passou, entrou, daqui a pouco ela abriu a porta e falou assim, você que é o filho do Marinho? Eu falei, sou. Entra aqui. Eu entrei. O psiquiatra ele era um velhinho, de cabelo branco, todo arrepiado, eu gostei da imagem dele. E ele falou, senta aí. Qual é o problema? Eu falei, sou eu o problema. E expliquei. Logo ele me interrompeu e falou, não, já entendi. Olha, não espere que as pessoas pensem que você é são. Todo mundo vai achar que você tá louco. Mas você viu aí fora a sala de espera? Eu falei, vi. Eu falei, pois é, eu tenho muito trabalho para fazer, eu não tenho tempo para perder com você. Pode ir embora. De noite eu ligo pro seu pai e digo que você não tá doido. Eu falei, obrigado, fui embora. Aí no outro dia minha mãe me chamou, foi a vez dela. Eu não estava desequilibrado, eu não estava doido. Ela chegou para mim e falou assim, meu filho, eu conheço um padre exorcista lá na Penha, que você precisa ir nele. Quer dizer, se eu não estava desequilibrado nem doido, só podia estar endemoniado, né? E aí eu fui para ser dócil. Não adiantou nada, mas eu fui. E o padre realmente ele tinha alguma coisa de evidência, sabe? A pena que eu sinto é que ele mandou minha mãe sair de perto para falar comigo. E quando eu disse para ela o que ele conversou comigo, ela achou que era mentira. Ele disse que eu tinha uma vida muito difícil pela frente, mas uma vida muito bonita e que seria muito útil para as outras pessoas. Eu não entendi nada, mas achei ótimo. E aí saí dele, falei com a minha mãe, ela me chamou de mentiroso.
E aí não teve jeito, eu fui para a estrada. A última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. Não nos procure em nenhuma hipótese. Se você for preso, fique preso. Se você quebrar uma perna, fica no hospital público. Você não conta mais com família, você não tem mais família. Logo eu percebi que eu tinha uma família bem maior. Mas ali foi meio chocante para mim. Porque eu falei, eu não esperava perder o contato completo com vocês. Eu esperava me comunicar, mandar cartas, dizer o que estava acontecendo, contar minhas experiências. E meu pai falou, não, a gente não está interessado em saber nada de você. Se você sair por essa porta, você para nós vai ser um filho morto mesmo. E aí eu fui. Décadas depois que eu fui entender que isso tinha sua razão de ser. Porque eu passei por situações que se eu pudesse pedir socorro para alguém, eu teria pedido. Só que não tinha ninguém para pedir socorro mais. Eu incorporei que eu não tinha mais família com grana. Eu nem lembrava mais. Nos primeiros tempos eu lembrava, refleti muito a respeito. Percebi que ele sofreu muito mais do que eu. Porque quando eu fui para a estrada, eu fui com essa mágoa, né, com essa tristeza, mas a vida me chamou para fora. Era muito acontecimento, era muita gente interessante. Eu estava no submundo, eu estava na beira da estrada, eu estava com as putas, com os ladrões, com os drogados, com os caminhoneiros, com os mais pobres, com os miseráveis, com os mendigos. Então era muita coisa acontecendo o tempo todo. Muita história interessante. A vida ficou muito mais interessante. A vida ficou rica. Porque a vida antes era rica de grana. Mas era pobre de acontecimentos. Era pobre de sentimentos. Era pobre de compreensão. Era pobre de solidariedade. Era pobre de consciência. E ali não. Ali eu estava numa vida riquíssima de acontecimentos. Cada pessoa tinha uma história incrível para contar. Sabe? Eu fui confirmando como a sociedade sabota a maioria das pessoas, né? Observando como é que aconteceram as coisas na vida. E são pessoas que não têm para quem contar a vida, né? E quando eu chegava curioso, perguntando como é que foi a sua vida, como é que foi, você nasceu, você teve família, você não teve família, as pessoas se encantavam comigo e começavam a me contar de boa vontade. Eu ganhava o afeto das pessoas, as pessoas mais bizarras. Eu ouvi coisas bizarras assim. Cara, eu gostei tanto de você, um bandido, cafetão de prostíbulo, trocando ideia, tomando a cerveja. Pô, gostei de você demais, rapaz. Eu gostei tudo de você. Queria que alguém mexesse com você, eu poder quebrar as pernas dele. E nossa, mano, você acha que eu ia ficar bem você quebrando a perna de alguém por minha causa? Né? Quer dizer, é um afeto bizarro, porque o mundo é bizarro com essa gente. O Estado é bizarro com essa gente. A agressividade que a sociedade trata os de baixo é imperdoável. E a vida foi rolando, e eu comecei a entender as coisas, comecei a perceber a solidariedade dos de baixo, como ela é irrestrita. Até um dia que eu estava na mansão em Recife, que eu fui convidado por 2 mendigos mais velhos que estavam perto da escola de direito lá em Recife, que eles falaram assim, ô Maluquinho, eles me chamavam de Maluquinho. Maluquinho, vem dormir com a gente na mansão. E eu fui, a mansão era uma ruína, né? Tinha sido a mansão e estava em ruínas. E lá dentro tinha uns 30, fazendo fogueira, cozinhando macaxeira e mandioca, dividindo as coisas, trocando ideia, dando risada. E aí eu fui para um cantinho e fiquei observando, olhando como é que eles se relacionavam. E de repente me veio a noção de que eu estava entre as melhores pessoas que eu já tinha estado. Eu estava entre as pessoas mais solidárias. As que não tinham nada eram as mais solidárias. E fui pensando comigo, de repente é uma gente que foi roubada, é uma gente que foi sabotada. Eles tinham direito constitucional. O Estado não cumpre nem sua Constituição, o direito constitucional de ter boa alimentação, boa moradia, atendimento médico, o que fosse preciso. Isso é direito constitucional. Está lá na Constituição, artigo 5º, artigo 6º, não deixa margem à dúvida. Simplesmente a sociedade não cumpre sua lei máxima, né? E ali naquela mansão foi a primeira vez que eu observei a sociedade como uma entidade criminosa, que rouba o direito da maioria da população, para colocar essa maioria em condições de miserabilidade para serem explorados ou para servir de ameaça para os pobres serem explorados. A miséria não é uma infelicidade, não é uma incompetência, não é uma fatalidade. A miséria é criada estrategicamente. Os bolsões de miséria servem para chantagear os pobres, para aceitarem qualquer condição de trabalho sem direitos ou com pouquíssimos direitos, para se deixarem explorar com medo de ir para a miséria. Então é preciso manter a miséria. E a miséria é uma prova material de crime de Estado contra a sua população. Você vê que coisa bizarra. Então eu estava me sentindo mais bem situado. As pessoas me viam, se algum conhecido me visse, ia ficar com pena, ficava horrorizado de ver eu deitado no papelão dormindo, ou pedindo as coisas, ou depois que eu tive filho vendendo de mês em mês ali barimbá, porque as pessoas acham isso humilhante, né? E abriu mão de todo o conforto. Não, cara, não.
Eu fui atrás do conforto verdadeiro, conforto interno, estar bem com a minha consciência. Então eu me senti cumprindo o que eu tinha que cumprir. Porque um dos pavores que eu tive foi passar pela vida e morrer em desacordo com a minha própria consciência. Eu acho que isso não é boa coisa. Alguma coisa me diz que isso não é legal. A gente tem que morrer de bem com a própria consciência.